E hoje eu separei aqui para falar o quê? Para responder algumas perguntas. Lembra que ontem eu falei assim, ó, manda sua pergunta aqui na caixinha que eu vou responder já. Vou passar para vocês. Então, vou colocar algumas perguntas aqui. Se tiver mais algumas perguntas que eu responda para vocês aqui também. Só agradecer aqui a Mayumi, a Aquaquesta, a Isabelle da Aquaquesta que entrou aqui, que são alunos nossos do curso 100% online Piscicultura na Prática. Muitíssimo obrigado por estarem com a gente aqui, beleza? Ó, tá, o pessoal tá falando aí, nossa, já é o último. Oh, peraí, deixa eu subir o telefone um pouco aqui, que ele caiu aqui. Aí. Já é o último dia, né? Passou tão rápido, é isso aí. Bom, vamos lá. Chegou vou ler a pergunta, vou ler o nome de quem fez a pergunta. Se vocês quiserem mandando a pergunta também, eu vou respondendo aqui. Eu vou responder essas primeiras aqui, que foi quem mandou para mim, tá certo? Então vamos lá. As perguntas. E vocês viram que eu postei as perguntas aqui nos stories agora e falei que responderia daqui a pouquinho, tá certo? Obrigado aí por todos que mandaram as perguntas e vamos às respostas aqui agora. E mais alguma resposta de vocês que precisarem por aí. Samara, a ração pode ficar numa balsa? Né? Quando a gente falou lá de manejo alimentar, eu expliquei que o interessante, o possível, assim, vamos dizer, o mais interessante, o mais recomendado é que você tenha, não uma estrutura em terra, um espaço de apoio em terra para que você possa montar o seu galpão de ração, de armazenamento de ração. Ali fica também armazenados alguns apetrechos, alguns equipamentos, alguns, por exemplo, equipamento de análise de água, equipamento de kit de análise de água. Às vezes você tira a canoa, a embarcação do lago e deixa ela guardada lá também. De repente não tem condição de deixar ela amarrada lá na beira do lago, perigo de roubo, alguma coisa assim, né? De repente um pequeno escritório, pequena sala, alguma coisa lá nesse lugar, ele serve de apoio para a sua produção lá no lago. Mas a gente tem cliente, a gente tem conhecimento, a gente já atendeu pessoas onde toda a estrutura produtiva dele é flutuante. Além dos tanques rede, né? Sim, que é onde a gente vai produzir os peixes. Por exemplo, uma das fotos que eu mais coloquei de tanque rede aqui, que são tanques rede da estrutura amarela, vários assim, numa balsa. Aquele produtor, ele tem duas balsas daquela. Ele é um engenheiro elétrico e aí ele montou um sistema de energia solar que abastece as duas balsas. Tá? Uma balsa é onde ficam os funcionários dormem, tem a parte da ração, ele tem até câmera de segurança lá dentro, né? Câmera de segurança para tudo quanto é lado, ele tem até freezer lá, onde ele faz o armazenamento de comida dos funcionários, aquela coisa toda, né? Então assim, a estrutura dele é 100% flutuante. Por quê? Porque ele só tem o acesso ao lago. Então se ele só tem o acesso ao lago, toda a estrutura dele tem que ser flutuante. Nossa, Paulo, mas aí a balsa é muito grande, né? Ali próximo ele tem uma... Aqui eu chamo patrimônio ou vilarejo, onde ele tem um aluguelzinho de uma casa pequenininha, onde ele faz o caminhão de ração, deixa a ração lá naquele lugar, e aí ele faz aquele transporte inteirinho, aí dá mais ou menos uns 5, 6 quilômetros, ele faz o transporte até lá na balsa. Ele tem um ponto de apoio. Mas se ele não tivesse esse ponto de apoio, a estrutura seria 100% para poder fazer o armazenamento de ração lá. Então sim, Samara que mandou essa pergunta, pode ficar a ração armazenada numa balsa. Inclusive é sugerido que você tenha pelo menos a ração de 2 a 3 dias armazenadas ali naquela balsa, né? Porque você não sabe como é que tá as condições ali, se vai dar tempo de você, de repente o tanto de funcionário que você tem, dá tempo dele pegar, jogar essa ração ali tudo para fazer a reposição, tá certo? Então interessantíssimo, é bacana você ter ali a ração para 2, 3 dias pelo menos armazenadas na balsa. É claro que tudo depende muito da quantidade de peixe que você está produzindo, depende do tamanho do seu projeto, né? Vão ser várias análises que o seu responsável técnico vai ter que fazer junto de você, para o dimensionamento do projeto, planejamento do projeto, né? Jamais você vai começar um projeto nas coxas, já falei isso aqui várias vezes. Quem é aluno meu que está entrando aí também na Fish Class aqui agora sabe que a gente tem uma aula especificamente falando de planejamento da produção. São mais de 2 horas falando só de planejamento da produção, né? E a gente tem ferramentas de planejamento. A gente ensina você a trabalhar com a 5W2H, a gente ensina você a trabalhar com a TNT, que é a sua trajetória no tempo, né? Que é uma outra ferramenta de planejamento, né? De plano de ação.
faz plano de ação, plano de negócio, a gente ensina isso tudo no nosso curso 100% online Psicultura na Prática. Então quem é aluno nosso já sabe como é que ele vai começar. Ou pelo menos ele pegar o que já começou mais ou menos, ele coloca no planejamento para implantar isso aí dali para frente, porque a gestão é fundamental para o sucesso do seu negócio, tá certo? Passando aqui então, eu falei, né, é o técnico que vai fazer esse trabalho junto de você. E aí tem uma pergunta do Castro, né, tá escrito aqui assim, ó, não tenho dinheiro para contratar um RT, um responsável técnico, eu consigo o licenciamento? E aí eu vou bater muito nesse lado de prioridade, Castro, para você que perguntou isso daqui, prioridades. Quando a pessoa fala que não tem dinheiro para contratar um responsável técnico, é porque não é prioridade dele ter um responsável técnico. Né? A verdade é essa. Se ele tem dinheiro para comprar tanque, se ele tem dinheiro para comprar ração, se ele tem dinheiro para comprar levinho, se ele tem dinheiro para montar uma balsa, se ele tem dinheiro para comprar uma canoa, se ele tem dinheiro para comprar um motor, para investir tudo aquilo ali, e não tem dinheiro para contratar um responsável técnico, com certeza o responsável técnico não é prioridade para ele. E se a pessoa que te ajuda no planejamento, que monta protocolos de segurança, que monta protocolos de arraçoamento, de manejo alimentar, de biometria, de acompanhamento da produção, se essa pessoa que resolve e que faz o seu licenciamento, monta todas as etapas do seu licenciamento, não é prioridade para você, eu te falo que você não vai ter mesmo condições de montar o seu licenciamento, porque é obrigatória a presença de um RT lá, né? E eu falei muito de RT aqui. Então assim, eu estou falando do meu coração. Se você tem, o pessoal gostou do que eu falei aqui, porque a verdade é essa, né? Se tem dinheiro para fazer tudo isso, todas as partes do projeto, mas não tem dinheiro para quem monta toda a estrutura, para quem gere aquilo ali com você, para quem planeja com você, quem implanta, quem acompanha, que faz todos os ajustes que precisam ser feitos, esse cara não é prioridade. Então, se não é prioridade, não vai para frente, tá certo? Então, fica essa resposta aqui, né? O que é prioridade na sua produção? Você ter sucesso naquilo ali mesmo, ou você fazer de qualquer jeito e ter qualquer resultado, né? E tudo que acontecer para você, da maneira que acontecer, vai ser assim, e você tem que ficar satisfeito com aquilo, ok? Tá falando aí, né, realidade não só no norte, região nordeste sofre muito com isso, na verdade é o Brasil inteiro que sofre com isso, né? Quem é responsável técnico, quem está nessa linha de frente, eu me coloco nessa linha de frente bastante, tem muita gente aqui, se já não é linha de frente, vai ser, porque vai se formar nisso daqui, então pode ter certeza, na menor parte das vezes, né, na maior parte não, na menor parte das vezes, o responsável técnico ele não vai ser prioridade. Sabe quando que ele é prioridade? Quando os peixes começam a morrer. Quando os peixes começam a morrer, aí vai ligar pro técnico e vai falar assim, nossa, meus peixes estão morrendo, o que eu faço? Né? Eu falei assim, mas quando eu fui aí, falei que podia montar todo um protocolo sanitário, de repente, de prevenção, para que isso não acontecesse, de manejo alimentar. Você falou que o que você gastaria comigo era muito para fazer só aquilo. Por que você está me ligando agora, né? Então assim, é complicado a gente entender isso. A gente sabe que isso é no Brasil inteiro, é comum, vai ser muito comum por muito tempo, profissionalizar a atividade, igual colocou aí agora, faz parte de profissionalizar a atividade que eu falei no primeiro dia, estava com a gente aí no primeiro dia, show de bola, muito obrigado, tá bom? Bom, essa foi aí. Mourão, será que é o vice-presidente participando de live com a gente? Mourão, posso produzir sem licença? E aí, pessoal? Responde aí para mim, se ele pode ou se ele não pode produzir sem licença. Livre-arbítrio. Poder, você vai escolher se você vai produzir sem licença ou não. Agora, da mesma maneira que você assumiu a responsabilidade de produzir sem licença, você assuma a responsabilidade quando chegar uma fiscalização, quando chegar uma notificação, quando chegar uma multa ambiental para você, falando que você está produzindo sem licença, que você tem que regularizar a sua atividade, que você vai ser notificado ou que você já vai tomar uma notificação, uma multa, por estar produzindo sem licenciamento. Paulo, mas você já falou em algumas lives aqui que a maioria do Brasil produz sem licença. Sim, a maioria do Brasil produz sem licença. Mas não é porque todo mundo está fazendo errado que você tem que fazer também. Entendeu? A verdade é essa. Não é porque todo mundo faz que você tem que fazer. Isso às vezes é até meio lógico. O que estou falando é meio óbvio, né?
Mas eu já falei isso aqui várias vezes também, muitas vezes, né? Às vezes é fazendo o óbvio que você vai conquistar você vai ter as suas maiores conquistas. É fazendo o que é óbvio. O que é óbvio? Produzir da maneira correta. Então não é porque todo mundo está fazendo errado que eu tenho que fazer também. Tá certo? Então fica aí. Se você quiser produzir sem licença, a responsabilidade é toda sua, mas também assuma a responsabilidade numa fiscalização, num problema, numa multa que você tiver. Tá certo? Deixa eu ver o que mais aqui. Robson perguntando aqui pra gente: como eu sei se ainda tem espaço no reservatório? Bom, essa pergunta é interessante, né? Primeiro a gente faz essa identificação da área, se ela é propícia ou não. E aí a gente tem que fazer uma consulta. Se for águas da União, veja bem, se for águas da União, a gente tem que fazer uma consulta na Secretaria da Aquicultura e Pesca, tá certo? Se aquele reservatório especificamente, ele é um reservatório, né, de águas da União, tá certo? Então assim, se fez essa consulta lá, e aí vem a resposta para você: olha, esse é o reservatório de águas da União, beleza. Ou esse não é o reservatório de águas da União, aí você vai verificar o que? Lá no estado, se tem espaço para produzir ou não. Normalmente, né, vou te falar o que é comum, né? Tem uma diferença um pouco aí de comum para normal. O que é comum? Se você não vê nada de tanque e rede lá dentro, você tem das duas uma, tá certo? Ou ali é para abastecimento público e realmente não pode produzir peixe em tanque e rede lá, né? Ou ninguém nunca solicitou, ou já solicitou e não montou, não instalou ainda, tá certo? Então você já pensa assim. Agora, se já tem alguns tanques lá, então, opa, se já tem tanque e rede lá, porque provavelmente pode produzir aqui. Consulta de água estadual você vai fazer na Secretaria de Meio Ambiente do Estado, né? Até fiz uma consulta agora no Rio Grande do Sul. Mandei para a Secretaria do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul. Tem até que dar esse feedback para o Vitor, que está lá no Facebook, né? Que fez essa consulta para mim, para poder verificar essa possibilidade de produzir numa lagoa. Mas a resposta que eu obtive, olha, é interessante você fazer consulta antes, né? Já pensou? Eu gosto de fazer consulta antes. Uma coisa que eu tenho dentro de mim, e eu recomendo que você, técnico que está me assistindo aqui, faça sempre isso. Consulte a possibilidade de montar o empreendimento lá antes do que você ser contratado, do que você fazer um contrato, combinar, receber, fazer, entregar tudinho. Na hora do protocolo o pessoal olhar na sua cara e falar assim: não pode produzir peixe aqui. Então você vai ter que parar, tudo que você fez é isso. Não funciona. Como é que você dá um feedback desse produtor? Poxa vida, mas eu te contratei para você fazer. O que acontece agora? Você vai ter que devolver o dinheiro pro cara. A verdade é essa, né? Você vai ter que devolver o dinheiro pro cara. E processo de licenciamento não é um processo que custa R$500, não é um serviço que custa R$1.000, não é um serviço que custa R$2.000. Ele é um pouco mais caro, ele tem valor agregado, né? Ele tem muito valor agregado. Então assim, e você investe para poder fazer, né? Do valor que você cobra, você tem que trabalhar com mapa, você tem que trabalhar com impressões, você tem que trabalhar com captação de imagem de satélite atual. Isso custa, né? Tem plotagem disso daí, utilizando aqueles... Como é que é o nome do programa? Aqueles programas que faz assim a plotagem lá, esqueci, se alguém souber me fala aí. AutoCAD, né? Trabalha com AutoCAD, trabalha com CorelDRAW, trabalha com esses negócios tudo. E tem o pessoal que faz isso, cobra para poder fazer isso também. Entendeu? Então assim, tem todo um custo. Aí você, beleza, você cobrou X, só que você já gastou X menos 5. Você vai ter que devolver pro cara o que sobrou, o que seria o seu lucro, né? E aí você jogou, na verdade você perdeu o dinheiro, você tem que devolver tudo aquilo ali para lá. Então, procure sempre saber antes se é possível montar lá, né? Às vezes demora a resposta um pouquinho para chegar, mas ela chega, tá certo? Boa tarde, Ricardo, tá com a gente no YouTube aqui, né? Ricardo também é aluno nosso, foi aluno da terceira turma, piscicultura na prática, tá junto com a gente aí. A Liliane tá falando, né? Já dizia Bainha, você não é todo mundo. É isso aí mesmo, é desse jeito, tá certo, Liliane? Então assim, não é porque tá todo mundo fazendo errado que você tem que fazer também. Vamos aqui para nossa próxima pergunta. Pergunta do Adelmar, ele tá com a gente aqui no Instagram, não tá? Eu acho que eu vi ele entrando aí, Adelmar, eu conversei com ele, já tava conversando aqui com ele antes, aqui um pouquinho. Vamos lá, Adelmar. E aí é bem de licenciamento que a gente tava falando, né? Atualmente, está levando quanto tempo em média para o licenciamento completo? E aí é aquele calcanhar de Aquiles, né, Adelmar? Como é que eu posso garantir, se não sou eu que licencio, como é que eu posso garantir em quanto tempo sai o licenciamento completo? A gente tem expectativas, a gente tem previsões, né? O que acontece? Hoje o processo dentro da Secretaria de Aquicultura e Pesca, quando a gente protocola esse processo, em menos de 30 dias a gente já está recebendo a primeira análise, né? Se ele, nessa primeira análise, ele já passou, ele está bem tranquilo, organizado,
vai para a Marinha vai fazer aquela vistoria, vai fazer aquela coisa toda. O Aldemar está aí com a gente aí, mandou a pergunta e está assistindo. Resposta ao vivo para você, meu amigo. Então, olha só, vai para a Marinha. Vamos dizer que o que mais vai talvez atrase nesse processo é lá dentro do Marinha para ver essa questão de tráfego náutico. Por quê? Porque a Secretaria de Agricultura e Pesca ela já tem autorização para ser a gestora de todo o processo. Né? Só a Marinha que vai dar aquele feedback em relação ao tráfego náutico. Por quê? Porque a ANA tem a consulta da Secretaria de Agricultura e Pesca lá na ANA. Mas o que a ANA vai falar? Olha, beleza, essa área aí, esse reservatório está tranquilo para poder produzir, está dentro da capacidade de suporte. Ok? Então beleza, a Secretaria de Pesca pega isso daí. E aí vai ser olhada a parte técnica do projeto inteirinha. Olha, verifica a parte técnica do projeto. É comum que sejam solicitadas informações complementares. E é por isso que eles estão analisando tão rápido, porque o sistema hoje, o processo hoje ele é todo online. Então eles estão fazendo essa análise bem mais rápido. Eu falo por experiência própria. Quando eu faço protocolos aqui, eu estou recebendo eu já recebi com 10 dias a primeira solicitação de informação complementar, que foi pedida a respeito de sinalização. Né? Então, já recebi com 10 dias. Isso é muito rápido, o processo ele passa muito rápido. Por quê? Porque hoje está sendo cobrado isso aí na Secretaria de Agricultura e Pesca pelo secretário, que eles têm, da mesma forma que eles têm prazo para entregar isso daí. Né? Eles querem colocar o Brasil produzindo cada vez mais peixe. Então, assim, dentro da Secretaria de Agricultura e Pesca, Delmar, eu acredito que se eu pudesse colocar um horizonte de licenciamento, já acreditando, né, de acordo com o ano passado, que foi extinta a necessidade, a exigibilidade da licitação, então o que acontece? A gente acredita que em menos de um ano o processo está saindo. Eu acredito firmemente que em menos de um ano o processo pode sair. Quando a gente pegou esse contrato de cessão de uso, deu tudo certo, pegou o contrato de cessão de uso, você tem aqueles prazos para poder cumprir, né? Em até 6 meses você tem que sinalizar a área todinha e até 3 anos você tem que começar a produção. Então adivinha, você já tem que produzir, você tem que começar a produzir. Só que esse documento já tem que entrar no seu processo de licenciamento. O processo de licenciamento, e aí esse é mais difícil ainda de falar, por quê? Porque cada estado ele tem uma peculiaridade, tem uma nuance diferente aí. Então o que acontece? Cada estado ele pode demorar mais um ano, mais ou menos, 6 meses. Eu já vi projeto sair com 6 meses. Eu tenho projeto, amanhã quem está inscrito no webinário de amanhã vai ver um exemplo de um projeto licenciado no município que saiu com 3 meses. Vou mostrar isso aqui para você amanhã. Ok? Então existe a possibilidade, existe projeto que sai com 3 meses, mas existe, Valdemar, você viu no post que eu fiz, quando que deu entrada naquele projeto lá? 2015. E está correndo isso aí até hoje. 2015. Mas por quê? Porque naquela época ele ainda era protocolado de maneira física. Então assim, é papel, a pessoa tem que olhar papel, às vezes a impressão está ruim, foi cópia, foi xerox, tem que pedir para poder mandar aquela informação novamente. Isso atrasa muito. Né? Ainda estão trabalhando, eles estão finalizando lá na Secretaria de Agricultura e Pesca essa parte desses processos físicos. Hoje é tudo online. No online, a pessoa passa, lê rápido. E como você preenche dentro do requerimento, e eu já expliquei para vocês como é que acontece aqui, como você vai preenchendo e marcando X, o próprio sistema já filtra. Então o fiscal ele faz uma conferência de dados que você colocou. Se os dados estão de acordo com a média e se está dentro do seu descritivo técnico, do seu memorial técnico. Tá certo? Maravilha, então. Ó, tem gente aí a Carolina Figueiredo está lá em Cuiabá também com a gente, obrigado. A Rosa está perguntando aqui, ó, há exigências diferentes para áreas pequenas para liberação de licença? Rosa, em Águas da União, para entregar o contrato de cessão de uso, não tem diferença, porque ele vai estar te dando uma outorga preventiva, né? Naquela área, o seu contrato de cessão de uso sai para aquilo lá. Às vezes, quando é uma coisa menor, os dados são mais simples, e se for uma espécie só, por exemplo, tende a sair mais rápido, tá certo? Da mesma forma, no município ou no estado, quando é uma coisa simples, ele já enquadra num licenciamento ambiental simplificado, que é o LAS. Né? Então, aquele, por ele ser simples, ele tende a sair bem mais rápido também do que um processo mais complexo. Ok? Seguindo aqui, já foi do Aldemar, a Fabrícia perguntou, Fabrícia está com a gente aqui. Fabrícia, onde compro tanques rede? Posso fabricar? Nossa, agora a pergunta aqui, essa pergunta muito boa, Fabrícia, porque hoje a gente tem praticamente em todos os estados, a gente tem fabricantes de tanques rede, né? Todos os estados.
eu postei agora há pouco não, postei há alguns dias, acho que tem umas 2 semanas, eu postei uma visita que eu fiz num rapaz que foi aluno meu e que hoje é fabricante de tanque-rede. Ele vende para o Brasil inteiro, né? Um dos melhores tanque-rede que eu já vi, super bem fabricado. Ele fabrica lá, né? Ele produz, ele vende para o Brasil inteiro. São Paulo tem muito fabricante, Minas tem fabricante, então assim, a gente conhece onde que tem. Mato Grosso do Sul tem fabricante, né? Grande fabricante inclusive, já fizemos live com eles aqui. Então, se você tem muitas empresas hoje, Fabrícia, que podem te fornecer os tanques rede, você já compra o tamanho, a tela, as boias, tudo que você precisa. Frete entrega na porta de sua casa ou na porta do lar. E aí você vai montar eles lá. Mas você também pode fabricar os seus próprios tanques rede, ok? Não é uma coisa, não é um bicho de 7 cabeças. Você tem que fazer uma estrutura, né? Você tem que fazer aquela estrutura quadrada ou retangular, né? Mais fácil você fazer uma estrutura quadrada ou retangular. E aí você compra a tela, né? A tela você vai ter que comprar. Você vai ligar no fabricante de telas, né? Telas de arame galvanizado, revestido com PVC ou telas de inox, né? Tem muitas empresas também que vendem telas. Você já compra no tamanho certinho. O vendedor está super pronto para poder te atender. Olha, meu tanque ele é de 3x3. Eu preciso de uma tela formato de saia. Vou fazer uma costura, aquela coisa toda já está organizada isso aí. E você vai montar isso daí lá. Ou você pode, se você quiser fazer de metalon, você pode fazer de metalon, você pode fazer de chapa de alumínio, você pode fazer de ferro galvanizado. Então assim, é permitido para você fazer da maneira que você achar melhor, tá? Só lembre-se, Fabrício, que tem que ser uma estrutura resistente e leve, porque você faz muito manejo com isso daí, ok? Ela tem que aguentar marola, tem que aguentar manejo, tem que aguentar tudo, e ela tem que ser leve também, tá certo? E tem que ser bem costurada para você não perder os seus peixes, né? Imagina, se descosturou ali, deu um problema, meu Deus, vai tudo embora a sua produção, certo? Vamos para a próxima pergunta aqui, que é do Baiano 81. Baiano 81. Tem ração específica para tanques rede? Olha só, tem algumas fábricas de ração que elas já oferecem algumas rações, sim, específicas para tilápias em tanques rede. Então eu esqueci o nome da ração aqui agora, mas é uma ração que lá no nome da ração tem TR, né, TR32. Por quê? Porque é ração de 32% para tanque rede, especificamente para tilápia. Mas quem é produtor de peixe redondo também utiliza essa ração. Ela é uma ração enriquecida com vitamina C, alguma coisa a mais ali, tá? Então tem alguma raçãozinha que você já encontra para isso. Mas em geral você utiliza as mesmas rações que você utiliza em outros sistemas de produção, tá certo? Mas cabe você fazer essa pesquisa, fazer essa procura, verificar isso nas fábricas de ração que te atendem, tá certo? Se ele tem algum produto específico ou se ele faz uma ração específica para você. De repente você compra 2, 3 carretas de ração dessa fábrica de ração, e aí você fala assim, então, eu compro 3 carretas de ração de você aí, dá para você fazer uma batida especificamente para eu colocar na minha situação aqui, na minha produção, ok? Então pode ser feito sim. Chegando as mensagens aqui no Facebook ao vivo, né? Tá ao vivo lá e tá chegando as mensagens aqui. Vamos lá, por isso que faz esse barulhinho aí, mas tá tranquilo. Obrigado pelas perguntas aí. Vamos seguindo aqui. Agora tem uma pergunta de um xará meu aqui, né? Tem até 2 perguntas dele aqui. Paulo Leandro. Preciso ter terra na beira do lago para produzir no lago? Já falei, já respondi isso aqui algumas vezes também, xará. O que acontece? Você não precisa ter terra na beira do lago, você precisa ter o acesso ao lago, ok? Então assim, você tendo acesso, a sua estrutura pode ser toda flutuante, né? Se for longe o seu ponto de apoio, uma casa, alguma coisa, algum distrito, algum município, alguma coisa lá assim, facilita. Mas se você não tiver, vai ser só aquela estrutura flutuante? Vai ser só aquela estrutura flutuante que você vai produzir lá, tá certo? E aí a outra pergunta do Paulo também, né? Tem que ser um lugar fundo? Olha, a gente falou de profundidade aqui, quando a gente estava falando de escolha da área, né? Escolha da área, acho que foi a segunda live que a gente fez, segunda Fish Class que a gente fez, escolha da área. Para produção de peixes em tanques rede em águas da União, a gente tem que fazer o quê? Eu busco por uma área que tenha pelo menos uns 8 metros de profundidade na cota mínima de funcionamento do reservatório. Então eu tenho que saber, naquele momento que eu for lá fazer a vistoria na sua área, vamos supor que você contrata aqui pela consultoria, olha Paulo, eu preciso que você venha aqui na minha região para poder verificar se eu tenho uma área disponível, se é bacana aqui para eu poder fazer essa questão toda. Então,
que eu vou fazer? Eu vou lá, vou verificar. Eu vou preferir uma área que eu vou saber qual que é o nível daquele reservatório, em quanto que ele está, para quanto que ele pode descer, tá certo? O máximo que ele pode descer ali, a cota mínima de funcionamento. Então o que acontece? Tem a cota mínima de funcionamento, é X. Quando eu fui lá, por exemplo, estava na X mais 2 metros acima da cota mínima. Então eu cheguei e eu vi uma área que ela deu 10 metros de profundidade de média. Então, peraí, 10 metros de profundidade de média. Se a cota mínima de operação desse lago ele vai descer mais 2 metros, eu ainda vou estar com os meus 8 metros. Então, essa área me atende a minha necessidade, né? Porque eu sei que eu colocando lá, jamais vai baixar desses 8 metros de profundidade, mesmo que esteja na cota mínima. Beleza? Então, assim, e se for mais fundo, pode produzir? Claro que pode produzir. A questão toda e eu expliquei um pouquinho ontem aqui na live, né? Quem estava aqui na live, a live está salva. Inclusive no Instagram, no Facebook e no YouTube, né? Aquilo que ninguém te conta na produção de peixes em tanques rede, tá certo? Você vai ter que deixar a corda sobrando. Ou corda ou cabo de aço, né? Para você trabalhar. Se você tiver a condição de comprar uma roldana, né? Uma catraca, alguma coisa assim, vai te ajudar a trabalhar. Por quê? O nível do lago ele vai variar. Toda vez que descer, toda a estrutura sua vai descer. Se você não recolher a corda, eles vão esparramar, tá certo? Então você tem que recolher para eles ficarem no lugar, certinho. Se o nível do lago subir, você vai ter que soltar a corda. Opa, ao contrário aqui agora. Você vai ter que soltar a corda ou o cabo de aço para poder a estrutura subir toda também. Por quê? Se você não fizer isso, na hora que o lago estiver subindo, talvez as suas poitas sejam levantadas. E se levantar a poita, essa estrutura começa a rodar. E aí é problema para você. Tá certo? Vamos ver, tem mais perguntas aqui. Deixa eu ver aqui. Pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. Documentos. Aqui, ó, o Ricardo, que é aluno nosso, lá do Rio Grande do Sul. O Ricardo está aqui com a gente no YouTube. Os documentos de licenciamento é essencial, trabalha-se com tranquilidade e com acesso a créditos, os quais são compensatórios. Matou a charada, né? Se você tem a questão do licenciamento ambiental, você acessa crédito, né? Você tem condição de investir, você tem condição de fazer esse investimento, né? Entidades financeiras vão aportar dinheiro no seu projeto para que você possa investir naquela produção, tá certo? Obrigado, Marilda, tá com a gente aí também, ó. Jonathan Prenda, Marilda fez o curso de manejo alimentar com a gente, né, Marilda? Provavelmente em fevereiro a gente vai abrir uma nova turma aí, porque esse curso deu muito o que falar, né? Foi muito bacana para quem participou. Vou mandar o certificado de vocês aí logo, tá certo? Cassiane tá com a gente aqui no Facebook. Então, Cassiane, foi no Rio Grande do Sul. Eu mandei uma consulta para a Secretaria do Meio Ambiente perguntando se poderia colocar em lagoas. Só que a resposta que eu recebi é que não pode trabalhar em lagoas naturais do Rio Grande do Sul. Tá certo? Recebi, então vou passar para o rapaz que me consultou, que ele queria produzir. Eu esqueci o nome da cidade aqui agora. Tem uma lagoa natural lá. E aí eles me informaram, né? Então é a vantagem de você fazer essa consulta antes. Me informaram que não poderia trabalhar nessa lagoa natural por conta do ecossistema, tudo que eles têm lá e da legislação deles. E na verdade não é que não poderia. A resposta que eu recebi foi assim, ó: se ele quiser tentar, na nossa opinião vai ser muito difícil de ser licenciado. A verdade é que a resposta foi bem assim, vai ser muito difícil de ser licenciado. Então aí é uma decisão que cabe ao interessado, ao empreendedor tomar, né? É aquela questão da escolha. Cassiane pergunta aqui: como é o tratamento medicamentoso caso os peixes nos tanques fiquem doentes? Ração com antibiótico ou antifúngico? É isso, você é veterinária, você pode falar mais do que eu a respeito disso, né, Cassiane? Então assim, existem os tratamentos, a gente coloca no requerimento da área, para você buscar o licenciamento daquela área, você tem que falar quais são as medidas preventivas no caso de aparecimento de doença, contingenciamento de doença, né? A gente teve uma live que falou aqui só de contingenciamento de doença, como é que isso é descrito dentro do requerimento daquela área para você fazer a regularização, ok? Então olha só, sim, existem os antibióticos, são permitidos no Brasil, 2 antibióticos hoje são permitidos no Brasil para trabalhar no controle de doença, e aí você trabalha com algumas outras, né, alguns outros tratamentos que vão ser recomendados durante a sua produção de tanques rede. Tudo isso tem que estar descrito na hora que você vai fazer a sua solicitação, tá certo? Ó, a Marilda disse que foi maravilhoso o curso. Obrigado aí, Marilda. Ó, obrigado aí, Alga Blum com a gente, Consultoria Aquícola, VND.
Carlos Alberto. Big Jag é o... Ô rapaz, esse aqui fez zootecnia comigo, é isso aí? Tá comigo aí, Rodrigão? Tá bom, beleza? Obrigado por estar aí com a gente, rapaz. Se for que eu tô pensando mesmo, né? Se eu não tiver confundido os perfis aí. Bacana, meu amigo, show de bola. Vamos lá, pessoal, tem mais uma pergunta aqui, né? Pra gente não estourar nosso tempo, e se vocês tiverem pergunta também pode mandar, ok? A Fernanda, posso usar canoa de madeira para jogar ração? Eu, Fernanda, já joguei até de caiaque, né? Eu já vi gente... eu já vi muita coisa, né, nesses mais de 15 anos trabalhando com produção de peixe em tanque-rede aí. Eu já vi gente, inclusive, que não tinha a canoa, né, canoa de madeira. Já joguei ração em canoa de madeira, tá? Já joguei muita ração em canoa de madeira, remo pesado, aquele negócio todo, canoa entrando água nela e a gente tendo que reformar a canoa. Já fiz isso. Já joguei ração de caiaque também. Já joguei de lancha. Já joguei de embarcação de canoa de alumínio. O mais comum é canoa de alumínio, mas pode sim, se você tiver canoa de madeira, você vai no braço mesmo, você vai puxando pela corda, né? Não tem problema. O negócio é jogar ração. O negócio é não deixar os peixes ficar sem ração. Já havia arraçoador automático nos tanques rede também. Cada tanque rede tinha um arraçoador automático. Então ele era dividido, ele jogava 10 vezes por dia, 10, 12 vezes por dia. Durante 5 minutos ficava fornecendo a ração lá, né? Então estava bem espaçado, de 5 a 10 minutos ficava bem espaçado esse negócio lá. Tudo é controlado, tudo é possível. O que não pode realmente é ficar sem jogar a ração lá para os peixes. E o que eu falei, quando eu ri que eu falei que eu já vi de tudo nessa vida, né? Eu já vi até câmara de pneu, né, de caminhão, câmara de pneu de caminhão, né? O pessoal colocando um tablado ali por cima e levando a ração lá em cima e levando com pé de pato essas rações lá para poder fornecer para os peixes, tá bom? Ó, presença ilustre, até a minha irmã entrou na live aqui hoje, ó, que beleza? Beijo. Lourenço tá chegando aí, já, meu sobrinho. Então olha só, eu já vi até isso. Fernanda que mandou a pergunta aqui. Fizeram aquela boia de câmara de pneu de caminhão e colocaram um tabladinho lá em cima e colocaram a ração e ia puxando aquilo ali com pé de pato, né, aquela nadadeira, para poder chegar e jogar ração para os peixes. Verdade é o seguinte, pessoal, quem quer dá um jeito, tá? Quem quer produzir dá um jeito, quem quer um responsável técnico dá um jeito, quem quer jogar ração para os peixes dá um jeito, quem quer montar os tanques dá um jeito, quem quer construir seus tanques dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Ah, não tinha canoa, ah, não tinha isso, ah, não tinha aquilo, ah, tava chovendo, ah, tava fazendo sol. E aí, adianta? Não adianta, né? Aí não adianta. Se você estiver entrando na atividade para dar desculpa, você nem entra na atividade, porque senão você vai estar mentindo para você mesmo. A verdade é essa, né? Cada desculpa que você dá é uma historinha que você conta para você mesmo para justificar o fato de você não ter feito aquilo. E pronto, acabou. E hashtag falei. Selma entrou com a gente aqui também. Selma é aluna nossa do curso 100% online Piscicultura na Prática. Obrigado pela presença aí também. Tá bom, Selma? A Selma já vai estar produzindo peixe ali em Turvânia, na propriedade deles ali. Beleza, Isabela? Concorda comigo, Isabela? Quem quer dá um jeito, quem não quer inventa uma desculpa? É isso, né? A verdade é essa. A Vera que está aí com a gente, lá das Piper. Vera, se toda vez que chovesse lá nos seus tanques rede lá, da associação, o funcionário falasse assim: ah, tá ventando demais, eu não vou jogar ração para os peixes não. O que você faz com ele, Vera? Fala pra mim. Amarra uma poita no pé dele e solta ele lá. Eu falei assim, então agora se vira aí, ó, pra poder sair daqui, né? Então, imagina, lá as Piper, mais de 160 tanques. Se tivesse chovendo e não fosse jogar ração lá, vai funcionar? Não vai, entendeu? Então nem entra na atividade. Se for pra ficar contando historinha pra você, nem entra na atividade, porque não dá certo, né? Ó o Rafa Maori, tem no livro O Poder da Ação. Ô Rafa, agora que você falou isso aí, né? Aqui, ó. Tem muita gente que pergunta o que é essa pulseirinha. Aqui, ó. Eu sou ministrante do Poder da Ação. Ministrante oficial do Poder da Ação, ok? Então a gente tira... Eu trabalho também na área de desenvolvimento pessoal, né, gestão empresarial. Eu trago um pouco desses conceitos, né, desses conceitos que te tiram da zona de conforto. A verdade é essa, né? O Rafa leu aí O Poder da Ação e tá aqui, né, a prova. Por que eu uso muito isso daqui? Ok? Maravilha. Olha lá, a Vera falou, você viu no vídeo, né? Vi no vídeo, Vera. Show de bola, maravilha. Pessoal, encerramos então a nossa maratona Piscicultura em Águas da União. Eu tenho que falar para você, na verdade, que você que me acompanhou durante todo esse tempo aqui, que foi um momento espetacular, né? Foi um momento de muito aprendizado para mim passar isso aqui.
quanto mais eu ensino, mais eu aprendo, mais fica aqui na minha memória tudo que eu estou falando para vocês, porque eu estudo para passar isso aqui para vocês, tá certo? Pode ter certeza que tudo que eu falo ou vem de experiência ou vem de estudo que eu faço para poder passar. Então assim, foi muito massa mesmo, de verdade, assim, foi muito bacana esse momento que a gente teve aqui, esses 13 dias. Eu espero com cada um de vocês amanhã, onde vai ser uma apresentação mais chique, mais pomposa, aquela coisa toda, né? Amanhã, para quem fez a inscrição, o evento ele é exclusivo para quem fez. Ah, teve uma pergunta aqui. Peraí, teve uma pergunta aqui, deixa eu voltar aqui. A Cassiane tá falando aqui no Facebook, ó. Vou querer o curso para tanque escavado. Cassiane, pode ir no link aí no Facebook, você pode clicar lá na página nossa que tem o link para você fazer a inscrição no curso, tá certo? A gente fala muito de tanque rede, muito de tanque escavado lá também. Pode entrar lá para poder fazer a inscrição no curso lá, ok? Teve uma pergunta aqui, peraí que eu preciso responder essa pergunta que eu vi que ela passou batida. Deixa eu ver se a pessoa está comigo aqui ainda. Antes da gente encerrar, só um minutinho, vou pedir paciência de vocês aqui. Peraí, opa, calma. Aqui, acho que eu cheguei. Of course, que mandou pergunta, que nome chique, of course. Boa tarde. Quais as espécies mais cultivadas no Brasil? Se já falou, me desculpa que eu entrei agora. Não se preocupe, não precisa pedir desculpa. Estou aqui para responder. Hoje era o dia de responder, ok? Primeiro lugar, tilápia, né? Tilápia é mais produzida no Brasil, 60% do que a gente produz é tilápia. Depois vem peixes redondos, liderados pelo tambaqui, tá certo? Principalmente no tambaqui que vem lá de Rondônia. E aí vem todos os outros redondos. E aí a gente tem pintado, os peixes de couro, né? Pirarucu, matrinchã, piau, carpa, truta, panga. São todos esses peixes que são os mais produzidos no Brasil. E você trabalha com eles também na produção em tanques rede, tá bom? Felipe Almeida, muito boa, não deu para assistir todos os dias, mas já deu uma boa ajuda. Maravilha, Felipe. Se você não está inscrito no canal do Telegram, entra lá, tem resumo das lives. Quem não está no canal do Telegram, entra lá que tem o resumo das lives, tá certo? E continua acompanhando a gente aqui. O objetivo é sempre trazer conteúdo. Essa maratona foi espetacular. A gente vai preparar outras maratonas, pode ter certeza